Fala, meu querido e minha querida, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma resolução de questões. Dessa vez você está começando aqui com a gente um novo projeto, um projeto voltado para as faculdades de medicina, as faculdades particulares principalmente, e vamos começar aí com a Medicina Unifor, com a questãozinha básica de 2025.1, não é? O último vestibular que foi aplicado recentemente, né? Daqui a pouco já vem outro, mas é uma questão que envolve conceitos básicos, mas que exige um certo cuidado. Então vamos conversar sobre ela. E se for do seu interesse esse projeto, se for do seu interesse se preparar para esse tipo de curso, considere se inscrever no canal, considere curtir esse vídeo para que mais pessoas recebam essa informação, ok? Então vamos lá. O que diz a questão aqui para a gente? Ó? Ela diz que quer misturar, só mudar aqui, ó. Ela disse que quer misturar 20 ml de uma solução 0,5 mol por litro de HNO3 com 30 ml de uma solução 0,2 mol por litro de KOH. Então ela está fazendo uma reação de neutralização. Primeira pergunta é, mas será que essa reação vai neutralizar mesmo? Né? Será que vai chegar a uma solução neutra? Então o que é que vai acontecer? Primeiro de tudo você tem que escrever a reação química, tá bom? Então você tem aqui, ó, o HNO3, vamos colocar com cuidado aqui, tá bom? O HNO3, você vai ver que não vai ter muita dificuldade, é uma equaçãozinha que ela ajuda, né? Mais o KOH, então você tem um ácido misturado aqui com a base, e aí você vai ter o que? A formação da água, não é isso? O Hzinho aqui com o H, ó, vai formar a água, vou deixar aqui do outro lado, certo? Olha só. E você vai ter o KNO3, bonitinho, fofinho aqui, ó, sem problema nenhum, tá? E aí o que é que acontece? Você percebe, olha só, perceba que já está tudo balanceado, não tem mais o que fazer, tá? Então, se eu estou com todo mundo balanceado, você já consegue fazer algumas análises aqui, ó. Veja que aqui eu tenho, ó, 1 para 1 para 1 para 1. Então eu posso afirmar que um mol desse daqui reage com um mol desse daqui, produzindo um mol de cada produto desse. Pronto. Dito isso, a gente já pode pensar na seguinte situação. Olha só, o que é que eu preciso saber? Essa daí é a quantidade de mols da equação, que a equação me mostra, né, o que seria necessário para acontecer uma neutralização. Ou seja, se reagir um mol com um mol, se for tudo 1 para 1, 2 para 2, 3 para 3, 20 para 20, 100 para 100, vai neutralizar, vai produzir aqui o meu sal, vai produzir aqui a minha água, e o pH aqui na solução final vai ser um pH neutro, certo? Um pH neutro, e eu não vou ter disponível, né, uma quantidade suficiente de H+, para causar acidez, ou de OH- para causar basicidade. Tranquilo? Próximo passo é o quê? Próximo passo é a gente fazer a análise do que ele está fornecendo para você. Ele trabalhou aqui, ó, com HNO3, então vamos separar, ó, HNO3, ok? E trabalhou com, olha só, KOH. Então tenho aqui o KOH. O que é que vai acontecer? Ó? O que é que eu tenho de informação aqui? Eu tenho 20 ml do HNO3, ó. Então eu tenho 20 ml. Já sabe que 20 ml eu vou ter que transformar para litro. Então vai ficar aí quanto? Ó? Volta 1, 2, 3, 0,02. Mas eu prefiro, gente, ao invés de 0,02, colocar assim, ó. Trabalhar com o milha aqui, ó, que é 20 vezes 10 a menos 3. Vai facilitar os cálculos e você vai ver, tá? Quanto que eu usei aqui, ó, do volume do hidróxido de potássio? Eu utilizei 30 ml. Então já transforma para litro, ó. Vai ficar 30 vezes 10 a menos 3 litros. Tranquilo? Qual a concentração do HNO3? 0,5 mols. Então a concentração molar desse cara aqui vai ser 0,5 mols por litro. Tranquilão? E aqui vai ser 0,20 mols por litro. Tá, você deve estar se perguntando, e agora o que, é que ele vai fazer com esses dados? Eu estou trabalhando aqui com quantidade de mols, ó,
Então eu preciso saber quanto de mols cada solução dessa forneceu. Então você sabe que lá da minha equação, olha só, número de mols sobre volume em litros, não é isso? Eu posso fazer o seguinte, eu posso isolar aqui o número de mols, olha aí, e multiplicar esse com esse, ó. Então eu vou multiplicar a concentração pelo volume. Olha o que é que eu tenho aqui, concentração pelo volume, não é isso? Então eu consigo fazer o seguinte, ó, deixa eu só apagar rapidinho aqui para ficar bonito, né? Ó, apagar aqui que você já viu, eu vou usar esse espaço daqui a pouco, tá? E aí você vai ter isso aqui, ó, o número de mols, ó a galera comemorando aí a sua curtida, né? Você está assistindo, não curtiu ainda, né? Mas você vai curtir agora, ó. Pronto, curtiu. Olha só, então vai ficar, ó, número de mols, ó, concentração 0,5. Colocar aqui para você perceber os nossos cortes. Vezes o volume, ó, 20 vezes 10 a menos 3 litros. Então eu venho aqui, ó, com o tchucu-tchucu aqui, cortando tudo, ó, esse com esse, por isso que vai sobrar mol. E aí eu vou multiplicar, ó, 20 vezes 0,5. Ó, meu zerinho vai passar essa vírgula para cá, vai ficar 2 vezes 5, 10. Vai sobrar aqui para mim, sabe quantos mols, pessoal? Ó, vai sobrar, vou colocar no cantinho aqui, ó, 10 vezes 10 a menos 3 mol. Então, essa aqui é a minha quantidade de mols fornecida pelo HNO3. Já vou até colocar aqui, ó. Então, o HNO3 ele está te fornecendo, ó, 10 milimols, né? Ou 10 vezes 10 a menos 3 mol. Ó, coloca um mol aqui que é para você não esquecer. Belezinha? Belezinha? Quanto que forneceu esse daqui agora, ó? Vamos dar uma separadinha aqui para ficar bonito, olha só. Número de mols vai ser o quê, ó? Eu não vou colocar mais as unidades porque eu acho que você já entendeu, né? Eu coloquei ali para você entender por que sai mol. Tranquilo? Olha só, então vai ficar 30 vezes 10 a menos 3 vezes 0,2. Tranquilo? Então, ó, zerinho aqui, ó, bota essa vírgula para cá, vai ficar 2 vezes 3, 6. Então eu vou ficar com 6 vezes 10 a menos 3 mol. Não é bonito isso? Olha só. Então o meu KOH vai ficar, ó, com 6 vezes 10 a menos 3 mol. Então agora é a hora da análise. Olha só, percebe aqui a situação, ó. 1 reage com 1. Se eu tivesse 2, reagiria com 2. Se eu tivesse 3, reagiria com 3. Ó, eu tenho 10. Deveria ter quanto aqui? Deveria ter 10, concorda? Não tem. Então, esse 10 aqui, ó, ele não vai ter com quem reagir. Desses 10 aqui, só 6 vão reagir. Tá? Porque eu só tenho 6 para reagir aqui. Então você vai subtrair aqui, ó. Vai sobrar, ó, 4 vezes 10 a menos 3 mol, certo? Vai sobrar isso aqui. E vai sobrar onde? Vai sobrar aqui, ó. Vai sobrar aqui, na solução final. Vai sobrar quanto? Vai sobrar HNO3. Olha só, vai sobrar HNO3, vai sobrar 4 vezes 10 a menos 3 mol. Certo? Esse HNO3, ó, esse HNO3 ionizado, o que vai acontecer com ele? Ele vai fornecer, ó, H+, mais NO3-. E aí, galerinha, olha só, é 1 para 1. Então quer dizer que a quantidade de H+, que vai ser fornecida também vai ser de 4 vezes 10 a menos 3. Aí se liga, o que é que você pode fazer, ó? A solução não vai ser ácida, porque está sobrando ácido, né? A solução é ácida, então você corta aqui, ó. Corta a letra B, corta a letra D e corta a letra E, porque não vai ser neutra, né? A dúvida agora é o seguinte, quanto é que vai ser? A concentração do H+, vai ser 0,80 ou vai ser 0,08?
Aí é outra situação que você tem que ficar ligado. Olha só, você vai vir aqui, ó, volta para cá, ó. O que foi que aconteceu aqui, ó? Eu juntei 20 ml com 30 ml. Então quer dizer, essa solução final aqui, esse volume final, ele vai ter um volume de 50 ml, certo? Ou 50 vezes 10 a menos 3 litros. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente jogar na minha equaçãozinha lá, ó, número de mols sobre volume. Qual o número de mols que eu tenho? 4 vezes 10 a menos 3 sobre o volume em litros, 50 vezes 10 a menos 3. Cortou esse com esse, vou ficar com 4 dividido por 50. Vamos fazer aqui, eu não ia fazer não, mas vamos fazer, né? 4 dividido por 50, olha só, você não vai ter calculadora lá, bota o zero aqui, aí não dá para fazer nada, bota o zero aqui, 8 vezes 50 dá 400. Olha aí que maravilha, então vai ser isso aqui, ó, 0,08 mol por litro, né? E aí a gente fica com a letra C de concorrência falida, né? Porque você vai ganhar. Show de bola. Um abraço aí, pessoal. Sucesso e até mais. Até a próxima.